Estamos ao vivo, no Facebook também. Tá. Então tá, pessoal aqui do Facebook, abrimos a sala. Esperar só um momentinho aqui para avisar que o pessoal do Face, eles começam a entrar. Pessoal do Instagram, aí a Cláudia, a Mirella, a Elizabeth, todo mundo aí entrando, que eu quero. Francisco, seguidores aí fiéis, Cris, seguidores fiéis nossos aí. Então, acho que eu já posso fazer aqui a abertura de ambas. Já tem gente na sala do Facebook também, então já dá para fazer a abertura de ambas as salas. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, e hoje é uma live que nós não estamos andando na cidade, mas nós vamos conversar com a Cris Caleiro, que é uma empresária, é treinadora comportamental, especialista em desenvolvimento humano, com foco em carreiras e relacionamentos. E hoje ela vai nos dar uma palhinha falando sobre as habilidades comportamentais do empreendedor no futuro. Ou seja, como diz a Cris, não basta querer ser empreendedor, é preciso avaliar e reavaliar o comportamento como empreendedor para se alcançar os objetivos, né, Cris? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, Fernanda? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nas tuas redes, podendo falar aí para pessoas empreendedoras. E muito obrigada pelo convite e quero muito contribuir aí nessa tarde com o pessoal para que possa aí ajudar nas suas formas de empreender e como pessoa também, né? Porque por trás de um empreendedor existe uma pessoa, um ser humano. Existe uma pessoa que precisa de cuidado e atenção, inclusive, né, Cris? Sim, com certeza. Sucesso tem muito a ver com isso. E tem o pessoal aqui, nós temos empreendedoras aqui de Belém Novo conosco, nós temos empreendedores aqui da região do centro, nós temos da Cidade Baixa, nós temos vários empreendedores aqui da cidade nos acompanhando. E eu quero te dizer assim, que tipos de comportamento das pessoas podem, na verdade, assim, como o comportamento do empreendedor, do dono do negócio, ele influencia o negócio em si. Quer dizer, e existe ferramentas para a gente administrar ou modificar esses comportamentos para gerar um outro resultado? Acho que isso é mega interessante, porque tem muita gente que empreende e tem muita gente que se viu desempregada e está pensando ou virou um empreendedor nessa pandemia, né, Cris? Então, eu acho que isso é uma abordagem bem interessante, assim, dessa área que tu presta de coaching. Sim. Fernando, o que acontece? Eu diria que 80% do sucesso de um negócio, de um empreendedor, está nos seus comportamentos. Porque eu hoje atendo bastante empreendedores, pessoas que chegam, querem mudar seus resultados, querem mudar os seus negócios. Agora, com a pandemia, empreendedores que se deram conta que estavam apostando fichas num único negócio e que tinham que ampliar os seus leques de possibilidades. E aí a gente começa a trabalhar os comportamentos. E o maior problema que eu vejo de comportamentos dentro do empreendedorismo, principalmente, é a parte de comunicação e como lidar com pessoas, né? Então, ou seja, às vezes a pessoa é ótima empreendedora, ela tem ideias incríveis, ela sabe lidar com a tecnologia, ela é focada em soluções de problemas, ela é focada em resultados, ela vai atrás, mas ela tem problemas em se comunicar, tem problemas em gerir pessoas. Isso pode ser desde os seus colaboradores até mesmo fornecedores, clientes. Então, ou seja, eu conheço empreendedores que não gostam de estar falando com o seu público, de estar conversando com o seu público. Conheço empreendedores que têm desafios de entender os tipos diferentes de comportamentos dos seus colaboradores, e aí que eles sigam um padrão, sendo que cada um recebe uma informação de forma diferente. Então, isso hoje, assim, a comunicação e a forma como lidar com as pessoas ainda é um dos grandes problemas de comportamento do seu negócio. Aí, Cris, mas como que o meu negócio pode dar errado
Se eu não sei lidar com as pessoas, o que acontece? Você não consegue fazer uma boa negociação, você não consegue ter um cliente assíduo. O seu colaborador, quando você consegue lidar com ele de uma forma, uma boa comunicação e saber lidar com ele, Fernando, o que acontece? Ele vai levar a missão e o propósito do teu negócio com ele. Aonde ele for, se ele for numa farmácia, ele vai dizer, eu trabalho na empresa tal. Por quê? Porque isso você passou para ele. Então, muitas vezes, os empresários, empreendedores, querem que o colaborador, ou querem que alguém que esteja junto com ele se comporte de uma forma, sendo que ele não passou isso, ele não respira isso, né? Ele não passa isso para que seja feito de uma forma correta. Então, isso está em gestão de pessoas, está em gestão de comunicação. É a primeira coisa que eu diria, assim, que é um dos grandes, diria uma pedrinha no sapato que precisa aí ser trabalhado dentro dos comportamentos. E passado, além disso, aí que tipo de outro, além da questão da gestão de pessoas, que eu acho que isso é o grande desafio para qualquer, para empreendedor, porque aonde tu lidar com pessoas, quer dizer, tu tem que ter essa habilidade. E a gente está vivendo muito gerações que cada vez tem menos contato direto com pessoas, e sim através de máquinas, que também é uma outra forma de comunicação, né? Também, isso que eu digo, muda também a forma de comunicar, e eu percebo isso, assim, algumas pessoas, veio a pandemia e pá, vai todo mundo para a internet, mas aquele contato direto que tu tem no balcão, que tu até funciona meio às vezes como psicólogo do teu cliente, que tu estabelece aquele laço, no mundo digital a relação não é essa, é uma relação completamente diferente. Então, de que forma tu pode te conectar com as pessoas através de uma ferramenta digital? E eu ouvi muito isso de empreendedores. O meu diferencial era no contato pessoal com o meu cliente. Para dentro através dos meios de comunicação, para mim ficou mais difícil manter mesmo pelo WhatsApp. Sempre parece assim que é uma coisa mais fria, né? E as pessoas não usam aquela ferramenta para contar a sua vida, como às vezes tu indo lá na loja, havia aquela troca, aquela cumplicidade. Então, assim, e muitos dizendo, eu estou preocupada porque eu acho que isso vai afetar, o meu diferencial era esse, etc. e tal. Então, que outros comportamentos podem afetar, além disso, no resultado de um negócio, Cris? Fernando, o que acontece? Hoje a gente fala muito em soft skill. O que é soft skill? São habilidades comportamentais que tanto empresários, empreendedores, como empregadores, pessoas que trabalham também em empresas precisam ter, né? E uma das soft skills que é do profissional do futuro, seja ele tendo seu negócio ou não, é a criatividade e a iniciativa. Então, assim, você precisa ser criativo, ser diferente. Eu sempre digo assim, a criatividade no tempo de hoje, quando eu tenho, às vezes aparece um cliente para mim, ele diz assim, Cris, que nem eu te disse, clientes que apareceram querendo criar novas demandas. Eu disse assim, para onde está indo a manada? Mais ou menos assim eu digo, você vai proposto onde está indo a manada. Então, a manada, eu digo assim, o que é o grande, o número maior de empresários do teu segmento está fazendo com o cliente? Tu vai fazer diferente, tu vai buscar o que o teu cliente quer buscar. Então, a tecnologia hoje, o WhatsApp, o Instagram, as redes sociais, óbvio, ele acaba afastando um pouco essa coisa toda. Mas o que as pessoas mais querem hoje? É atenção. As pessoas querem se sentir importantes. Então, muitas vezes, às vezes até o simples... Esses dias uma pessoa me enviou um direct no Instagram e me chamou a atenção direct, porque ela me chamou pelo nome e ela disse o que ela tinha percebido que eu gostava pelas minhas redes sociais, ou seja, essa pessoa me pesquisou, ela sabe o que eu quero, o que eu busco. Então, as pessoas, elas querem ser surpreendidas, mesmo que por aqui, mesmo que através seja da rede social, seja por um site, entende, Fernando? Você precisa se comunicar com o seu cliente de uma forma que ele se sinta importante e dando para ele como que ele vai realmente se sentir dessa forma importante. Seja através, por exemplo, se você tem um produto, seja uma frase que você coloque no produto. Esses dias eu vi um amaciante no supermercado, que o amaciante tinha uma frase do dia, como se fosse algo motivador do dia. Mas ele, em relação à pessoa que ia utilizar aquilo, eu não lembro da marca,
mas eu lembro que me chamou a atenção. Eu peguei aquele amaciante e eu disse, nossa, que legal, eu vou levar. Eu levei pela frase. Ou seja, eu não sei quem está por trás do negócio, quem está na gestão do negócio, mas eu sei que eu me senti importante quando, a partir do momento que eu pego aquilo ali, eles se preocuparam, né? O quanto que eles. Era tudo em relação a carinho, então eles colocavam ali uma frase de carinho. Eu achei aquilo tão legal, tão especial, assim, de uma forma diferente. Isso é você fazer uma entrega para o teu cliente, mesmo na era digital, sabe? Mostrar que ele é importante, fazer a diferença. Fazer uma entrega extraordinária, seja qual seja o teu ramo, seja serviços, produtos. Quando você entende o seu cliente, é bem possível fazer isso. Então, um dos primeiros passos, eu falei lá atrás, né, Fernanda, a comunicação. Para você poder se comunicar com o seu cliente, você precisa, antes de mais nada, saber ouvir, saber prestar atenção. Isso é um comportamento, né? Então, muitas vezes, as pessoas resolvem empreender no sonho, né? Então, vou montar um negócio, vou montar uma segunda renda, mas muitas vezes pensando só no quê? No bem financeiro, né? Bem para agregar para ganhar um dinheiro extra, ou para daqui a pouco, eu vi que alguém fez lá e daqui a pouco foi lá e fez. É tipo assim, que nem o negócio do açaí, né? Não sei se você já ouviu falar, quando começou os quiosques de açaí, foi uma enxurrada de quiosque do açaí, né? Então, muita gente colocando, vamos colocar porque é da grana. Não, a primeira coisa que você tem que pensar, e aí você vai achar o que o teu cliente quer, é achar qual é o teu... Oi. Desculpa te interromper, mas é que tu tá aparecendo congelada na imagem para mim no Instagram. Tá Eu queria aparecendo? só que alguém do Instagram me desse um retorno se a imagem tá ok, o áudio tá ok conosco. Vamos ver. Porque tu tá congelada já há um tempinho aqui para mim. Só como eu não vi nenhuma observação aqui do pessoal da sala. Não, mas tu tá bem. É para mim que tu deu uma congelada. Tu tá. Então vamos seguir, porque na verdade eu não queria que as pessoas perdessem esse momento da nossa conversa. Então, voltando às bancas de açaí, estão me dizendo que tá ok. Então tá, pessoal, foi só para mim aqui, é a minha internet, tá bem? Legal. Voltando ao momento açaí, todo mundo botou banquinha de açaí, alguns seguiram, outros não, é isso? É isso, né, Fernando? Isso. Então, mas qual o motivo? Talvez a pessoa não encontrou o propósito dela dentro daquela banca de açaí, dentro daquele quiosque de açaí. E quando você acha o seu propósito, por que você quer empreender nessa área? O que você quer gerar nas pessoas? Quando você começa a se questionar sobre isso, você começa a entender o que você veio fazer com o seu negócio. E aí você começa a entender o que você vai levar para o seu cliente. E aí você começa a entender o que você tem que comunicar para o seu cliente. Então, muitas vezes, quando chega um empresário, uma empresária, um empreendedor para fazer um processo de desenvolvimento humano comigo, e a gente começa a fazer... A primeira coisa que eles chegam normalmente é querer dobrar o faturamento, né? Cris, quero dobrar meu faturamento. E aí a gente começa a trabalhar os comportamentos para poder identificar o que está limitando, né? O que está, talvez, o que tu pode dar mais de ti para que tu possa alcançar. E muitas vezes, quando eu pergunto, Fernanda, qual o motivo que você faz o que você faz? O que a tua empresa gera nas pessoas que te deixa feliz? Muitas pessoas não sabem responder. Porque aí começou a empresa, porque ia dar grana, ou porque era do fulano. E aí, quando a gente descobre isso, porque no fundo, depois com o tempo, você acaba descobrindo isso, é como se fosse uma cortina, assim, começa a se abrir, porque daí ela vai começar a gerar esse valor nas pessoas, entende? Seja ele pela internet, seja ele por uma venda num e-commerce, seja qualquer onde for. Você consegue levar isso. Você precisa primeiro identificar qual é o teu propósito, quais são os teus valores que o teu negócio vai levar e vai gerar para as pessoas. Exatamente. Porque assim, tu vê muito assim, as pessoas optando por segmentos que estão na onda, estão numa crescente, são as mais variadas situações que o incentivam a empreender. Alguns porque é o sonho de ter daquele negócio, naquilo ali, mesmo que não seja a batida do momento, a pegada do momento. Comecei a barraquinha de açaí, mesmo que não seja novidade, mas é algo daí que tem muito a ver com o coração, né? Exato. Então... E tu sabe que uma das soft skills do profissional e do empreendedor do futuro é o pensamento analítico e a inovação.
E o que é o pensamento analítico? É você analisar todas as informações de forma lógica, não agir tanto com o coração. Receber essas informações e pensar, realmente, eu posso montar essa barraquinha de açaí? Por que eu vou montar a barraquinha de açaí? Ah, é no shopping? Tem quantas horas de trabalho? Você tem que saber colocar tudo isso para você já começar a entender quais são os problemas que você pode ter pela frente e de que forma, com criatividade, pensando de uma forma mais rápida, você pode agir nisso, né? Sem ficar apagando incêndio. Então, o pensamento analítico e a inovação é um dos comportamentos do profissional do futuro, para que ele possa, realmente, todas as informações que ele receber, ele possa entender, tá, isso aqui eu vou pensar pelo lado lógico, pelo lado analítico, e não pelo lado emocional. Né? Porque nós, como seres humanos, nós temos tendência, sim, a levar tudo para o lado emocional. E que ótimo, né? A gente chegar numa empresa e ver que é uma empresa super humanizada, mas por trás disso também, isso é inteligência emocional, né? Você saber que momentos você vai utilizar a emoção e que momentos você vai utilizar a razão. Então, a inteligência emocional continua sendo um comportamento imprescindível aí para todos para quem quer empreender e para todos que já estão aí empreendendo. Tá, peraí que eu tô voltando aqui, porque nós tínhamos congelado. E eu volto aqui pro... Não. Eu tô me reconectando, porque eu troquei de rede. Enquanto falávamos, o pessoal começou a me dizer que eu tava... Peraí. Tu me enxerga na tela contigo, Cris? Eu te enxergo no Facebook, no Instagram tu está congelado. Pois eu estou pausada devido à baixa qualidade. Eu troquei a rede para ver se melhorava a qualidade. Espera aí, vamos trocar. Eu já estou aqui, ó. Já fui lá, saí do Wi-Fi, aí tu volta. Já estou craque, mudando de rede enquanto a gente conversa. Eu digo Olha, sem derrubar a live. Sem derrubar a live. Vamos voltar para isso o se Wi-Fi. chama aprendizado na ativa. É um comportamento do empreendedor do futuro. Não, brincadeira, gente. Antes eu não conseguia nem abrir uma sala de live, eu entrava no favor. E, ó, voltamos. É, abri uma segunda rede de Wi-Fi aqui, vamos lá. Tá Paciência, bem. povo. E aí, o dia que eu te interrompi, Cris, desculpa, mas é que... Não, eu estava falando sobre propósito, né? Propósito da pessoa descobrir o seu propósito e realmente entender o porquê que ela faz o que ela faz e o que ela quer gerar nas pessoas com o que ela faz. Quando você responde, se você responder essas perguntas antes de você empreender, ou se você já tem o seu negócio e começar a responder essas perguntas, você vai começar a entender o que você vai fazer daqui para diante. Porque daí você vai querer gerar nas pessoas o que você tem como propósito do que você faz, entende? Então, é mais ou menos o que eu falei do amaciante. Com certeza, o amaciante, eles devem estar usando essas frases, começou há pouco tempo, assim, acho que uns 2 meses. Por quê? Porque no momento que nós estamos vivendo, né? Então, uma frase muda a vida de uma pessoa. Talvez a pessoa pegue ali, nossa, isso aqui fez sentido para mim hoje, né? Era tudo que eu precisava ouvir. Então, é isso, né? Ver o que tu quer gerar nas pessoas, o que é importante gerar no teu cliente. E quando você tem isso, é aquilo que eu falei lá no início, né, Fernanda? Você não começa a andar onde está todo mundo andando. Então, todo mundo está abrindo a barraquinha de açaí. Não, vai disputar preço, né? Vai todo mundo disputar preço. É a teoria do mar azul, mar vermelho, vai ficar todo mundo ali no preço. No Oceano Vermelho, né? Vai todo mundo vão virar tubarões ali se matando no Oceano Vermelho. E os tubarões vão chegar com muito mais fôlego e te atropelam. Exatamente. Sim, com certeza. E aí, quando você tem um propósito do seu negócio, por que você faz isso, o que você quer gerar nas pessoas com isso, você acaba entendendo e você vai criar o quê? Novas oportunidades, você vai criar necessidades no seu cliente. Quantas coisas a gente já... Não sei se já aconteceu contigo de pegar algo assim, dizer assim, nossa, que genial isso aqui que inventaram. Já aconteceu isso contigo? Eu adoro de olhar um negócio assim, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que nunca pensaram nisso antes, né? Exatamente. Ideia simples, ideia simples. Ideia simples, exatamente. Isso é criar uma nova necessidade a partir da inovação. Então, a partir do momento que você tem muito claro o seu propósito no seu negócio, você
cria novas necessidades. Então, ou seja, não é o teu cliente, você está criando as necessidades. Olha o que é. Posso falar nome aqui, né? A Apple faz, né? A Apple cria necessidades o tempo todo, né? Então, as pessoas querem mais um, e assim vai indo. Então, é você criar necessidades. Então, e com a pandemia, com esse ano, que foi um ano realmente desafiador para os empreendedores, muitos se deram conta que realmente estavam parados, estavam numa zona de conforto, estavam estagnados e não estavam, né, criando, e estavam esperando só o cliente vir, adquirir, comprar e estava tudo certo. Só que não, né? Isso eu ouvi muito, assim, muitos empreendedores. Eu estava numa zona de conforto, acaba que o dia a dia, a rotina te engole, tu acaba te acomodando, e projetos de expansão, alternativas, vendas online, foram sendo adiadas para depois, e aí no momento que eles tiveram que, como eu disse assim, ó, mergulhar nesse mundo, vários me disseram, eu aumentei a minha venda online, eu aumentei o meu faturamento mesmo em plena pandemia. E aí, tipo assim, aí me dei conta o quanto eu deixei de ganhar dinheiro. Sim, com certeza, porque aqui a gente pode alcançar muito mais, né, do que ficar aguardando o cliente chegar no teu negócio. Então, o mundo digital nos trouxe isso. E também o mundo digital, eles não nos afasta do cliente. Né? Eu acredito muito que a partir do momento que hoje tem as lives, né? Hoje tem a oportunidade de você conhecer o teu cliente, até pelo mundo digital, assim, se você consegue ser assertivo, qual é o teu cliente, qual é o teu público, nossa, é maravilhoso. Que nem eu te perguntei no início, né? Qual era o teu público aqui? Porque a gente precisa entender para quem a gente está falando. Então, quando você coloca uma xícara para vender numa rede social, você tem que saber para quem você vai vender aquela xícara. Não dá para dar tiro para tudo que é lado. Até porque aquela frase vai funcionar para determinado tipo de público que não vai funcionar para o outro. Sim, exatamente, Exato. é bem isso. Então, isso faz parte dessa nova soft skill, né? Que são os novos comportamentos do profissional e do empreendedor de futuro. Um outro também é que foi que eu te falei agora, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado, ou seja, é compreender novas informações, né? E o quanto ela é importante nas resoluções dos conflitos. Porque assim, ó, Fernanda, estar sempre em busca de novo conhecimento. E isso, eu acredito que nesse momento que nós vivemos, eu vi que as pessoas adquiriram muito conhecimento e isso foi muito bom. Então, assim, a partir de agora, não pare no meio do caminho, continue. Porque quanto mais você aprender, mais você estiver com seu mindset, seus pensamentos abertos para conhecer novas coisas e poder usar no seu negócio, use. Ouse, sabe? Se tiver que mudar, muda a rota várias vezes, implementa novas coisas. Só, o que não pode é desistir. Não desista. Tente, busque novos aprendizados. E a aprendizagem ativa é isso. É você olhar para compreender novas informações e dizer assim, nossa, eu aprendi isso aqui novo, já vou implementar. Já vou colocar, já vou ver que forma eu vou colocar. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas buscam as informações, mas acabam não colocando em prática, né? Não colocando elas em prática. É verdade. Olha aqui, a Colchões, loja dos colchões, que é a Kátia, querida, uma empreendedora guerreira, dizendo que aqui, ó, que a pandemia e o mundo digital fez o faturamento da loja triplicar com a pandemia. Quer dizer, o aprendizado foi duro, mas o resultado foi muito positivo. E se não fosse a Exatamente. pandemia, certamente isso não teria acontecido, né? Não Não. tão logo como foi, né? Não teria acontecido, e com certeza ela aprendeu com alguma coisa que deu errado, né? Então, porque isso tem muita coisa, as pessoas querem desistir, né? Não deu certo esse mês, o faturamento caiu. Não, vamos ver o que a gente pode mudar para o próximo faturamento. Isso é um comportamento de um empreendedor, você começar a analisar, isso também é outra coisa, é o pensamento e análise crítica. Você olhar para o seu negócio e ver assim, não, o que isso aqui deu errado e o que eu aprendo com isso? Que eu posso agora construir e fazer diferente. Né? Que provavelmente eles devem ter feito isso, eles devem ter, a cada coisa que não deu certo, eles olharam, vamos arrumar aqui. Porque muitas vezes a gente às vezes não quer aceitar, né? Que as coisas não estão indo tão bem. Então é aquela coisa, a primeira coisa que nossa mente faz é nos proteger. Não, tá tudo certo, não, eu fiz tudo certo. Não, só um pouquinho, olha com verdade para o teu negócio. É o que eu faço quando eu vou fazer desenvolvimento pessoal com empreendedores.
Vamos olhar com verdade isso aqui, esse faturamento, quanto tem de responsabilidade nele? E assim a gente vai trabalhando. É mais ou menos isso que com certeza aconteceu com a empresa dos colchões. Que legal, parabéns. Então, tá, Cris. E aí temos mais alguma abordagem de ações que referem no comportamento? O que mais, tá? Então, assim, outras coisas, a liderança, né? Então, é muito importante saber que o empreendedor, ele precisa promover a liderança dentro do seu negócio, né? Entendendo que eu falei, os propósitos do seu negócio e passar isso para os seus liderados. Então, assim, para que as pessoas, quando vá atender alguém, elas saibam qual é a missão dessa empresa, é levar a missão da empresa no coração. Eu sempre digo, você conhece um colaborador seu quando você olha, nossa, esse aqui leva a missão no coração. E quem é que faz isso? O empreendedor. Quem é o líder? O líder que faz isso. Então, é muito importante buscar alternativas, buscar se desenvolver como líder, buscar conhecimento, porque a liderança ela é imprescindível em qualquer negócio. Mesmo que você tenha um funcionário, você precisa saber liderar. Não é, Fernando? Tem que saber. Tem que saber. E é um grande desafio, né? Mas aí eu te pergunto, existem... eu não quero perder o foco aqui da tua abordagem, Tá. mas me ocorre assim, existem segmentos que exigem um tipo de liderança ou não tem nada a ver? Todo negócio ele precisa de um líder que tenha tais características. Ou conforme o perfil do negócio, a liderança tem que ser de um jeito, a idade do liderado. Isso influencia nesse Influencia. líder, porque às vezes a pessoa é um líder num determinado segmento. Eu já ouvi isso. Grandes empresários que foram contratados por outras empresas em outros segmentos, lidando com outra faixa etária, e que chegaram um momento assim, disse, olha, eu não consigo me comunicar com esse público que eu preciso liderar, eu não estou conseguindo me conectar. E até foi uma pessoa ficou muito frustrada, né? Porque ele era alguém que era um grande líder. Então, assim, nem todo mundo está pronto para ser líder em qualquer segmento e para qualquer área. É isso? É isso. É isso. Para você ser líder, primeiro você tem que entender qual motivo que você é líder, qual é o resultado que você vai gerar, que a empresa espera de você. Então, qual é o resultado que a empresa espera de um líder, né? Dentro do segmento dela. Se é um segmento de vendas, de serviços, e aí isso tem que ser alinhado com a empresa. O que a empresa quer? Aumento de vendas, satisfação do cliente, do atendimento do cliente, inovação. Tem que ver qual é o resultado. E dentro desse resultado, o líder tem que ter essas habilidades, tem que ter esses comportamentos para poder falar com essas pessoas, né? Então, eu sou analista de perfil comportamental e a gente utiliza muito em empresas a análise de perfil comportamental. Isso a gente também trabalha muito em relação a clientes, a colaboradores e fornecedores. Você saber se comunicar de acordo com o perfil comportamental de cada uma dessas pessoas. Porque assim, ó, Fernanda, se tu tiver um tempinho, eu posso entrar rapidamente no perfil comportamental para ajudar. Temos Então, tempo. assim, eu nem tinha colocado aqui, mas eu vou colocar para vocês. O perfil comportamental, o que é? É baseado na teoria DISC, né? A teoria DISC, ela foi, não sei se já ouviu falar? Não sei se tu já ouviu, não. A teoria DISC, ela foi desenvolvida pelo psicólogo William Marston, que ele é o mesmo criador da Mulher Maravilha, do personagem. Ele criou esse personagem da Mulher Maravilha. E ele é um gênio, assim, considerado um gênio da psicologia comportamental. Então, ele foi contratado pelo exército americano em 1928, mais ou menos, onde o que o exército queria dele? Eles não entendiam por que tais soldados recebiam um comando, o mesmo comando, mas cada um reagia de formas diferentes. E aí ele foi contratado para entender o pessoal, né, os soldados. E ele fez uma análise em milhares de pessoas, onde ele detectou que todo o indivíduo existem 4 tipos de perfis comportamentais e que todas as pessoas têm até 3 tipos de comportamentos dentro do seu comportamento, como se fosse uma receitinha de bolo. Então, a Fernanda tem a receitinha do bolo dela, a receita, a análise de perfil comportamental dela, que faz tu ter os teus comportamentos, que tu recebe uma informação diferente minha, diferente sei lá, de outras pessoas. Então, ele criou a teoria DISC, que é um software que foi desenvolvido por ele, é utilizado muito em empresas para fazer recrutamento e seleção de
colaboradores. Então, assim, a empresa diz assim, eu tenho uma vaga na área de vendas. Ela coloca no sistema todos os pré-requisitos desse perfil do cargo e o sistema faz um mapeamento das pessoas que estão participando, que estão mais próximas daquele perfil. Então, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, se tu tem um líder e você tem um resultado, o que você precisa desse líder? Eu preciso que esse líder seja um líder comunicativo, mas ao mesmo tempo eu preciso que seja um líder que saiba liderar, que saiba cobrar, saiba ir atrás de resultados. Então, dentro da análise de perfil comportamental, um líder ideal para isso seria um líder que fosse influente, dominante. Por que esses nomes? Nós temos 4 tipos de perfis comportamentais, que é DISC, né? Então, D de dominante. O dominante é aquela pessoa que ela é focada em resultado. Ela não tem tempo, ela é objetiva, ela não tem muito tempo para mimimi, sabe? Ela parece, sabe aquela pessoa que parece que tem um tratorzinho que passa por cima dos outros, ela só pensa. Eu já ouvi essa expressão. Já ouviu? O dominante, o dominante, ele é aquele que quer tudo para ontem, mas por quê? Porque ele é focado no objetivo, ele quer resolver as coisas, ele não está preocupado com mimimi, sabe? Ele é realmente muito objetivo. Então, eles são pessoas normalmente muito líderes, eles estão em altos cargos. Depois tem o influente. O que é o influente? Ele é focado em pessoas, ele gosta de se conectar com as pessoas. Então, normalmente, a pessoa de perfil influente, ela é ótima para vender. Então, se você der qualquer coisa para ela vender, ela sai vendendo. Vocês conhecem aquela pessoa que está na fila do supermercado e está conversando com todo mundo? Esse é o influente. Está passando receita, que fala e não tem vergonha. Esse é o influente. Depois nós temos o estável. O estável, que é do S, ele é um perfil, Fernanda, mais tranquilo. Ele é aquele avesso a conflitos, que se dá bem com todo mundo, que demora para decidir. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, parece que está em cima do muro, né? Parece que não anda, tem que dar corda. É o estável, ele é muito planejador, ele gosta das coisas muito planejadinho, organizadinha. Então, se você chegar e combinar com ele de almoçar no shopping no meio do caminho, resolver que quer parar ali na rua para comer, ele vai ficar assim, não, mas a gente combinou de ir no shopping. Ele gosta de tudo muito planejado. Então, o estável é ótimo para trabalhar o quê? Em lugares que precisa de planejamento, que precisa de organização, né? Ele é uma pessoa que é aquela pessoa tranquila que todo mundo gosta de falar com ele e tá com ele. E depois, o perfil conforme, que é o analítico dos perfis. O que é isso? É aquela pessoa focada que ela gosta de planilhas, ela é detalhista, é aquela pessoa que olha um texto e diz assim, nossa, ali falta uma vírgula. Não sei se tu conhece alguém que chega no consultório e diz aquele quadro tá meio torto. Esse é o perfil conforme. Gente, eu quero dizer que eu estou me identificando, eu só não me identifico, acho que no estável. Todo o resto eu comecei a me identificar. Pois é, por quê? Porque todos nós temos até 3 perfis. Aí, na análise de perfil comportamental, diz se tu é mais dominante, se tu é mais influente ou mais conforme. E porque 4 ninguém tem, só a Mulher Maravilha que ele criou que tem. A Mulher Maravilha é a única que tem os 4 perfis. Tem os 4. Então, as empresas utilizam isso muito para entender os seus colaboradores, se entender e entender também o seu cliente. Porque eu sou perfil influente, tá? Pelo que eu já conversei contigo, acho que tu deve ser uma DI, dominante influente. Então, assim, o que acontece? Eu sou uma pessoa que, se eu chegar numa loja e a pessoa diz assim, isso aqui tá todo mundo usando, é lindo, não sei o quê, eu compro, porque o influente ele não pode ficar de fora. Ele tem que estar comprando tudo. Tu já não. A pessoa tem que ser rápida, tem que te ganhar na forma como ela lida contigo, te dá atenção como se tu fosse realmente a pessoa mais importante ali daquele momento. Falar com o outro já perdeu o cliente. É assim ou não é? Eu sou cliente frequente das lojas onde eu me sinto atendida de forma personalizada. Exatamente. Sim. Porque é o perfil dominante. Então, quando você começa a entender o seu cliente assim, gente, isso é demais. Inclusive, eu tenho um cliente, Fernanda, que a gente fez toda a análise na empresa dele, e ele colocou, ele tem uma gráfica, e ele colocou na empresa dele uma plaquinha com todos os perfis. Então, quando a pessoa chega lá, eles perguntam, se não conhece, né? Você se identifica com qual desses perfis? E a pessoa diz, com esse. Aí, o colaborador, o vendedor, já recebeu um treinamento, né? Ele vai atender ele conforme aquele perfil. E as vendas,
ficam a mil. É muito bom. Nossa, que coisa interessante. Gente, Muito aqui do bom. Instagram, como é que tá o sinal que tá? Tá meio congelando a minha tela aqui. Eu quero saber Eu se acho vocês que estão tu está vendo bem. congelando. Mas vocês conseguem nos ouvir ao menos, ainda que não vejam meu lindo rosto que vocês não vejam, mas vocês nos escutam bem, já tá valendo, gente. Alguém faz um joinha aí no Insta para dizer que estão ouvindo bem, ao menos, eu e a Cris. Porque eu vejo que de vez em quando dá uma congelada na imagem da Cris, então eu estou imaginando que é a minha internet. Joinha? Eu não sei se já estava esse joinha, eu acho que já estava. Acho que o pessoal. Será que Não, será? tá joinha. Tá? Estão ouvindo, ao menos. Estão nos ouvindo, Cris. Né? Podem não nos ver adequadamente, mas estão nos ouvindo. O que importa é ouvir a tua informação maravilhosa. Olha aqui, entrou o pessoal até do jiu-jitsu, tá? O pessoal de academia de jiu-jitsu. Eu fiquei Uau, encantada, passado 15 de novembro, eu vou lá me inscrever. Sabe a olha. pessoa influente que não pode ficar de fora? Sou Eu, eu. Eu vou fazendo live e vou me apaixonando e começo, olha, mas eu vou começar a consumir isso. Mas olha, adorei aquilo. mas é muito bom. Mas, Fernanda, olha, depois que eu fiz a análise de perfil comportamental na minha casa, eu comecei a entender meu filho, meu marido, tudo melhorou também, porque antes eu ficava assim, ai, como que vocês não me entendem? Adorei isso. Não, é para te ter uma ideia, olha só, para mim falar aqui rapidinho de relacionamento, quem está aqui, que todo empreendedor tem um relacionamento, se não tem, vai ter, mas para entender. Por exemplo, eu sou perfil influente, tá? Então eu sou aquela pessoa assim, se tu chegar aqui na frente da minha casa agora, buzinar e dizer, Cris, vamos tomar um café, eu saio correndo. Eu adoro estar na rua. Tipo O meu mala, marido, vamos. o meu marido, ele é conforme estável, ou seja, meu marido é todo organizado. Então ele quer saber assim, ó, vamos para a praia, tá? Que horas? Qual é a estrada que ele vai pegar? Que roupa que ele vai levar? Quantas malas eu vou levar? Eu disse, amor, não precisa ser tão organizadinho. Vamos. Só que por muito tempo aquilo assim ficava nos incomodando e hoje a gente entende, eu entendo que é o jeito dele que eu preciso me comunicar com ele, ó. Nós vamos para tal lugar, vai ser assim, assim, assim. Dele, então tá bom. Ele vai super de boa, mas eu preciso mostrar para ele antes por quê? Porque ele é um perfil Minimamente planejador. para ele se planejar minimamente. Planejar, exatamente. É mais ou menos isso. Não, eu saio com destino, daqui a pouco sou capaz de dobrar e fazer exatamente o contrário. Não vai Isso, conforme a emoção. isso é muito do perfil, que provavelmente o dominante e o influente, eles são assim, eles mudam muito conforme vai acontecendo no dia. O dominante muito pensando no custo-benefício, então ele não gosta de perder tempo para ele, ele fica enlouquecido. Olha, e aí ela está dizendo, nossa, quero na minha empresa, me chama aí que a gente faz na tua empresa. Vai Chama a Cris amar Pinheiro. isso. Tá os contatos dela, tá seguindo, mas a gente compartilha no direct ou no message para quem está no Face. Ela é maravilhosa. Isso que nós não falamos, porque a Kátia trabalha, é sócia, o marido é sócio, eles são sócios. Então, isso que nós não abordamos a parte final, que eu ainda quero, assim, uma palhinha da Cris antes de nós finalizar essa live. Cris, olha só, aproveitando agora a análise, todo mundo adorou essa análise de perfil, tá? Veio Sim. até uma colega que é advogada, a Margarete, ela pergunta, com relação agora à questão política, a nossa representatividade política pode ser vista como um empreendedorismo? Essa análise de perfil também funciona nessa espécie, assim, da hora da escolha do líder? Isso também se aplica, sim, porque Para política é um tudo, produto, na para verdade, tudo. coisa, o político está ali, né? Para tudo. Inclusive, quando eu faço os treinamentos, eu trago alguns políticos como exemplo, né? Então, de Sim. cada perfil para que as pessoas possam entender. Que bom seria se todos se pudessem utilizar isso sempre, assim, porque se a gente puder ter dentro de uma empresa os 4 perfis em cada área, é muito legal. E olha só que legal que a gente tem dentro da análise também, Fernanda, que isso eu esqueci de falar. Por exemplo, você tem uma empresa, tá? Se você quer saber como que está o perfil comportamental da sua empresa, eu faço análise com os colaboradores, jogo no sistema e o sistema me dá um mapeamento de cada área. A área financeira, qual é o perfil comportamental, a área de comercial, a área de marketing, a área administrativa.
E aí ali eu consigo te dizer, olha, a área de marketing tem muitas pessoas que são muito conformes, então ela não está dando tanto resultado porque a gente precisa ter pessoas mais criativas ali dentro. Então é muito legal. E aí o que, que se faz? O jogo das cadeiras. Então não precisa demitir ninguém, mas talvez realocar alguém. Realocar na função. Sim, exatamente. E aí faz isso, gente, a empresa já tem um super ganho, assim. Então, a parte política também. Para a vida toda, a vida pessoal, gente, quem quiser fazer para sua família, é maravilhoso. Eu fiz aqui para minha família toda, a gente sempre faz. Eu faço para casais, eu faço para pessoa, quando vai fazer desenvolvimento só ela, é muito legal. É legal mesmo, é um grande ganho, assim. E isso também entra dentro desses novos comportamentos, né? Que isso se chama inteligência emocional, né, Fernanda? Você entender a si mesmo, entender de que forma você possa usar o seu perfil comportamental, porque assim, o perfil comportamental tem isso. Não adianta eu chegar para ti e dizer assim, ó, teu perfil é dominante e influente. E tu pegar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não dá, né? Não dá. Tu Nós precisa. queremos para evoluir, né? Para evoluir, a gente precisa, Exatamente. né? Exatamente, entender no teu negócio o que tu precisa ser, daqui a pouco trazer um pouco mais do outro perfil em alguns momentos, né? Em alguns momentos eu preciso ser mais influente, alguns mais dominante, então talvez eu não estou tendo tanto sucesso e resultado numa área da minha empresa, porque eu estou sendo muito dominante, estou sendo muito influente, então é bem assim. Maravilhoso. Adorei isso, gente. Olha aqui, ó, muitos elogios aqui no Instagram, no Facebook. Tá, então eu já vou te Mamãe... dizer, vou te dar um presente, eu vou te dar a tua análise de perfil então. comportamental. Porque depois, quando tu assumir, tu vai já saber direitinho, olha direitinho a Fernanda, vai dizer para as pessoas como que as pessoas vão se comunicar, o que tu tem de bom. É muito legal, tu vai entender muito teus pontos fortes, é muito legal. Ai, legal, adorei, Cris, adorei. Então, esse é meu presente para ti. Então, obrigada, querida, obrigada. Mas agora eu queria, porque daqui a pouco o Instagram nos derruba, o Facebook é educado, né? Mas o Instagram nos derruba. A Sônia Medeiros, que entrou agora querendo qual é o assunto. Olha, nós acabamos de ter uma aula aqui sobre análise comportamental, os perfis que tem. Foi interessantíssimo. E agora eu queria perguntar para a Cris, como tu também tem essa especialização, essa parte toda de comportamento e relacionamento, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque nós temos aqui uma das empreendedoras, eu sei, a Kátia trabalha com o marido, mas assim, dos estabelecimentos, a grande maioria que estão nos assistindo, a Cláudia, trabalham com a família, ou com o filho, ou com a filha, ou com o marido, ou vice-versa. Então, tem relacionamentos familiares junto ao negócio. Então, como é que dá para trabalhar isso? Como é que dá para fazer isso? Que eu já fui me metendo. Não, eu vou mudando o sim. foco. A Cris está aqui, eu vou mudando o foco dela. Mas é legal, isso é contribuir, né? Porque realmente não adianta o negócio estar bombando e o relacionamento caído, né, Fernanda? A gente precisa equilibrar isso, né? Precisa estar em harmonia. Exatamente. O que acontece? Sim, eu sou treinadora comportamental especialista em carreira e relacionamentos. Eu até comentei contigo, né, Fernanda? Eu atendo muitos, eu faço muito desenvolvimento dentro de empresas que têm marido e esposa sócios, né? E muitas vezes um dos grandes conflitos é dentro desse relacionamento, que ele acaba se tornando um relacionamento tóxico, é porque o casal não sai da empresa. O casal vai com a empresa para tudo que é lugar, para o banheiro, para a cozinha, para a cama. E a empresa acaba sendo ali um gelo no meio do relacionamento. Então, a gente faz todo um processo que inicia na análise de perfil comportamental, e aí fizemos depois um trabalho todo de restauração dessa relação, para que o casal possa entender que a empresa é uma coisa e o casamento é outra, e cada um é outro. Então, assim, ó, por exemplo, se sou eu, meu marido, eu sou eu, meu marido é ele, o casamento é um e o negócio é o negócio, São a empresa é a empresa. Figuras distintas. 4 figuras. E eu sempre digo, as figuras têm que ser que nem uma conta corrente, que você vai colocando depósitos diariamente com atitudes e comportamentos para que você possa ter bons resultados. E aí, o que acontece normalmente quando um casal é sócio de uma empresa? Essa conta corrente fica focado só no negócio. No negócio.
Gente, às vezes eu atendo empresárias que chegam e dizem assim, nossa, não consegui nem fazer. Isso aconteceu semana passada. Uma empresária chegou com um negócio no cabelo fincado, assim, um lápis, a unha, não repara minha unha, não repara isso, não sei o que. Eu disse, bom, então a partir de hoje isso vai mudar. Eu disse para ela, porque você precisa olhar para você. Você precisa estar bem com você para você tocar o seu negócio, para você olhar. Primeiro, estar bem contigo mesmo, porque tu é o grande pilar de tudo. Porque se tu te desestrutura, teu negócio cai, teu casamento cai, os dois caem. Então, o trabalho todo esse de desenvolvimento humano na parte de comportamentos de uma empresa com sócios em casais é muito legal, porque a gente é restaurar realmente toda a relação e o negócio. Até o negócio começa a mudar, né? Começa a mudar de figura, muda muito. É muito legal isso. Olha aqui, ó, a Barbedos Barbearia, que é um empreendimento lá na Tristeza, dizendo, realmente trabalhar em família é muito difícil. E boa parte dos estabelecimentos, empreendimentos médios, pequenos, são muito familiares. Alguns grandes também, mas já vem os maiores, eles já vêm sendo tratados, né? A questão de sucessão familiar, isso já vem sendo acompanhado por pessoas com profissionais como tu, né, Cris? Já vão preparando Sim. como é que é? Não só a troca das cadeiras, mas também preparando cada uma dos personagens para desempenhar seus papéis e se despir dessa relação familiar nas decisões, né? Porque isso é muito difícil, né? Saber Os separar, comandos né, Fernanda? e tu ouvir aquela crítica ali dentro e aquilo é do negócio, aquilo não foi pessoal e tu não pode levar para a relação pessoal, né? Mas isso é É. muito difícil. É muito difícil. Eu tive um casal que eles já estavam com a separação no advogado, com o advogado já preparando os trâmites, e eram sócios, e aí eles, não, vamos dar uma chance, aí eles começaram a fazer o desenvolvimento comigo, e hoje estão super bem, a empresa expandiu um monte depois que eles se conectaram de novo, mas uma das coisas, assim, que primordial que eles colocaram como lema dentro da empresa é o alinhamento de tudo, né? E saber ouvir, saber a hora de falar e saber a hora de ouvir. Então, isso foi coisas assim. E o que acontece? Nós temos, isso são todos comportamentos que a gente vem trazendo há muito tempo, né? Assim como a gente dirige o nosso carro ou vai escovar os dentes sempre do mesmo jeito, a mesma coisa são os nossos comportamentos, Fernanda. Então, nós temos comportamentos que a gente tem na nossa empresa, no nosso negócio, com as nossas famílias, com o seu cônjuge, a sua esposa, que não nos damos conta que aquilo ali é nocivo, é algo que está realmente. É uma droga dentro dessa relação de negócio, né, relação familiar e relação pessoal. Então, é preciso olhar para isso, entender e mudar. Então, foi isso que esse casal fez. E foi uma das grandes coisas que mudou muito. E eu lembro que ela disse assim para mim: eu não me enxergava como dona da empresa, eu me enxergava como uma diretora. E a partir do momento que eu comecei a entender que eu também tenho voz, porque antes ela só obedecia, ela só dizia, ok, entendeu? Ela só ficava na operação dizendo que quando ela começou a colocar realmente o que ela gostaria, de que forma ela também poderia contribuir para a empresa, e ele começou a entender que tendo ela do lado, ele só tinha a ganhar, somar, e o relacionamento era importante. Dentro de casa, eles estarem bem, para o negócio também tá bem. Nossa, aí tudo começou a acontecer, mas isso tudo é uma mudança de comportamento. É desafiador, é difícil, mas tem que querer. A partir do momento que você quer, você consegue. Ai, tô encantada, assim, ó. Viu, pessoal? Tá todo mundo aqui apaixonado, dizendo que querem, que vão atrás da Cris. Foi sensacional, Cris, sensacional. Eu Coisa adorei. boa. Olha aqui, ó, o Bom. Maurício, lá de Santa Vitória do Palmar, diretamente do Hermenegildo, um seguidor fiel que nos acompanha lá do extremo sul do estado. Grande, olha aqui, ó, seguidor, todo mundo elogiando aqui. Uns Que queridos. A legal, fico Neuci muito feliz. Lopes. Porque às vezes a gente entra, as pessoas, né, entram num automático da vida, Fernanda, e focados realmente no ter, né? E isso é algo que a gente trabalha muito dentro do desenvolvimento humano. Primeiro, eu preparo todas as pessoas, inclusive a empresa, para ser, depois para se sentir capaz e para depois ter. Então, às vezes, a gente entra assim num looping de querer fazer, produzir e acaba esquecendo o seu lado humano, né? E como eu disse lá no início da live, por
na frente de uma empresa, na frente de um empreendedor, existe um ser humano. Antes de você ser um empreendedor, ser um empresário, você é um ser humano. Então você precisa estar bem para que você possa tocar o negócio. Ah, tem dias que não tá legal, tem dias que não tá legal, mas aí a gente aprende com o dia que não tá legal também, né? É bem assim. Exatamente. E agora falhou aqui para mim a Fernanda nos dois. Tá travando muito, o pessoal tá colocando. Vamos ver aqui. Gente, vocês me escutem? Me escutam. E eu fiquei sozinha aqui na live da Fernanda. Peraí, acho que agora... Voltamos, acho que Voltou, amor? voltamos. Ah, Acho que oscilou a internet, mas olha que eu estou no cabo, eu estou no 4G, não estou em Wi-Fi. Mas vamos lá, nós somos mais fortes que essas prestadoras. Isso Dizer aí. que vendem internet, vendem uma coisa e entregam outra. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Bom, tá travando muito aqui, estão dizendo ali no Instagram. Bom, é que também já vai fechar o nosso tempo aqui no Instagram. Eu tenho que me despedir da Cris adequadamente antes que o Instagram nos derrube. O pessoal diz que está bastante ruim aqui. Agora o sinal no Instagram. Sim, estava travando. Fernanda, antes de eu terminar, eu só gostaria de, como a gente está falando bastante para empresários e empreendedor, eu gostaria de deixar aqui como tu é aí uma candidata e realmente a gente, tu tem muitos empresários e muitas empreendedoras aí que te seguem e apoiam, te apoiam. Eu gostaria muito de deixar aqui uma dica, assim. A gente precisa de pessoas que apoiem umas às outras. Então, assim, apoie o empreendedor. Se você vê qualquer pessoa que esteja empreendendo, um amigo, dê força, compartilha, porque eu vejo assim que é desafiador a gente empreender no Brasil hoje, mas se a gente puder ajudar o outro, o quanto a gente pode crescer quando a gente tem apoio das pessoas. Então, assim, se você hoje tem um amigo que é empreendedor, se você conhece um conhecido, se você está vendo um negócio novo, vai lá, incentiva, divulga, compartilha, dê um incentivo, porque é muito legal assim quando a gente vê uma rede de pessoas com mentes colaborativas, uma querendo ajudar a outra para crescer, Fernanda. Então era isso. É verdade, eu acho que é justamente isso. E eu acho que a pandemia evidenciou muito isso, né, Cris? A necessidade de se trabalhar em rede, ser generoso. Eu sempre digo, empreendedorismo no bairro veio com esse objetivo de incentivar o comércio local, das pessoas, de divulgar para as pessoas enxergarem, que às vezes tu passa na frente, tu nunca entrou, né? Tu nunca entraste dentro do estabelecimento e tá ali do lado da tua casa. Então, tipo assim, ó, entra, vai, incentiva, conhece e compartilha com as pessoas. É um gesto que Compartilha, não indica, né? que não custa, né? Não custa. custa Às nada. vezes a gente atravessa a cidade e não Exato. precisa, ao lado tem uma coisa bem bacana. É isso Mas aí. eu acho que tem muita gente fazendo isso e quero te dizer assim, ó, as mulheres são muito generosas nesse ponto. Eu acho que as mulheres são muito generosas. Eu vejo muito empreendedora incentivando outras empreendedoras. E ouvi de várias empreendedoras que onde elas encontraram maior rede de apoio foi de grupos de outras empreendedoras. Então, foram mulheres ajudando mulheres. Umas dando dica, procura lá, não faz assim, busca lá. Então, assim, eu ouvi muito isso. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Poder se ajudar uns aos outros. Verdade. Querida Cris, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco, nos dar essa oportunidade. Ao pessoal que disse aí que estava ruim o sinal, isso vai ficar salvo no feed, talvez seja a questão do horário da live, mas aí melhora depois a transmissão, como ele vai ficar salvo. Ele travou, mas depois, na hora de tu ouvir, assistir a live, ela fica tranquila, normal. Lembrando que também fica salvo no nosso feed aqui do Facebook, o pessoal disse que estava com um bom sinal, que se ouviu bem. E agradecer a paciência e, na verdade, eu amanhã eu vou participar de uma live, eu vou lá para uma internet a cabo, porque eu não, a fibra ótica, porque eu não resisto mais a essa oscilação de internet, tá um horror. Então, a partir de amanhã é fibra ótica, gente. Só faço local com fibra ótica. Tá certo. Querida? Então tá, muito querida, obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço aí. Um beijo em todos vocês e conta comigo sempre que precisar, tá bom? Pode deixar. Pessoal Então, que quiser o contato da Cris, só nos pergunta, a gente compartilha no direct
e no Messenger aqui do Facebook, tá bom? Beijo grande. Beijo, tchau.